Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos falar um pouquinho então da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que absolveu um homem de 35 anos do crime de estupro de vulnerável após comprovadamente descobrirem, né, que ele teve relação aí com uma adolescente de 12 anos. A decisão do TJ Minas Gerais tem como base, né, além de outras, tá, tem como base o fato de aquele casal constituir uma instituição familiar, uma família. Né? Eles são uma família, então o Tribunal de Justiça absolveu tanto ele como a mãe, né, que também tinha ali a obrigação de cuidar da criança, né? A mãe, então, é uma garantidora dos direitos daquela adolescente, tá? Criança, desculpa, né, adolescente, tá? E os dois foram absolvidos, portanto. E aí, então, a mídia, né, todo mundo está questionando, falando alguma coisa. O TJ Minas Gerais entendeu que houve um caso ali de aplicação do distinguishing, né? E aí, para explicar o que significa esse distinguishing, eu me valho da lição do professor Alexandre Zamboni, né? O cara é sensacional. Ele fala o seguinte, que distinguishing funciona, significa eu sei que é assim, mas nesse caso não vai ser assim. Né? Ou seja, o Tribunal de Justiça ele sabe que trata-se de um crime de estupro de vulnerável, mas naquele caso específico ele afasta a aplicação da norma para absolver o homem e a mãe da adolescente por entender que aquele fato era materialmente atípico. Né? Bom, não é o que diz a lei, não é o que diz a jurisprudência, tem até súmula vinculante nesse sentido. Né? A questão é o seguinte, vamos lá. É interessante esse caso porque a gente começa a analisar qual é o real âmbito de proteção da norma. Por que a norma foi criada, né? Para que ela serve, certo? Eu já estudava isso lá em 2011, né? É difícil a gente opinar sobre o assunto, é difícil a gente interpretar a lei e encontrar, né, o âmbito de proteção da norma, que era aquilo que até a professora Patrícia Vanzolini já falava há tempos nos seus cursinhos da vida, hein, preparatórios, né, para a OAB, para carreiras jurídicas, enfim. Tá? E ela até mencionava um exemplo que a gente até poderia aí, entender que nesse caso seria de fato, né, bem-vinda a aplicação do distinguishing. Né? Ela falava o seguinte, né, imagine vocês que um sujeito ele encontra numa rua qualquer uma adolescente de 13 anos, né, em situação de prostituição, né, sai então com vários caras, tinha relação com várias pessoas, né, a troco de dinheiro, enfim. Então ele se apaixona por ela por ele, e ele decide tirar ela daquele local, levá-la para casa, alimentá-la, investir em seu estudo, enfim. Então uma relação saudável, mas entretanto, ainda com uma adolescente de 13 anos. De acordo com a lei, estupro de vulnerável, tranquilo. Né? Não tem exceção, né? A lei, ao contrário, não traz exceção. E olha o que diz a lei, na verdade, né? No artigo 217-A, parágrafo 5º do Código Penal. As penas desse crime, né, desse artigo 217-A, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima, não importa se ela quis ou não. Ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então não importa se ela é experiente, se ela é ou não virgem, não interessa. Né? É crime de estupro vulnerável. Aliás, para comprovar que a gente não tem a intenção de abrir exceção, vem a lei 15.280, de 5 de dezembro de 2025, e aumentou a pena
do estupro de vulnerável, que agora vai de 10 anos a 18 anos, além de multa. Né? Então vejam que a gente está indo na contramão, a gente não, o tribunal foi na contramão do pensamento da nossa política criminal. Tá? Eu, como todo mundo já sabe, né, atuei como conselheiro tutelar entre 2011 a 2015. Tá? E muitos casos chegavam até a gente e a gente oficiava a DDM, né, a Delegacia da Mulher, tranquilamente. Tá? E eram casos que a gente consegue até vislumbrar, talvez, aí um distinguishing, né? Como, por exemplo, um rapaz de 18 anos vinha com uma adolescente de 14 anos já, com uma criança no colo, no carrinho, enfim, pedindo vaga para creche, pedindo outras coisas. E aí eu questionando a pessoa, né? Desde quando tinha esse relacionamento, se ela morava junto com o cara ou não. O fato é que muitas vezes, né, acontecia de somando o tempo, né, de gravidez e a idade da criança ali, bebezinha, claramente a relação sexual aconteceu, ou as relações aconteceram, quando a menina tinha 13 anos. Né? Um caso tranquilo aí de estupro de vulnerável, já na incidência do artigo 217A, né? De maneira que a gente oficiava a DDM sem pestanejar, tá joia? Então, galera, ali eu ficava enviado para o DDM, mas um pouco preocupado, porque prender o pai daquele bebezinho significa criar uma ruptura na família daquela criança, daquele bebê, né, que ela também tem direitos, né? Então ali prejudicaria muito a vida daquela criancinha, nem tanto da mãe adolescente, mas mais ainda, não só da mãe adolescente, mas mais ainda daquela criança, né? Então a gente enviava o ofício, encaminhava, né, ao Ministério Público, ao DDM, um pouco pensativo, né? Será que naquele caso não seria, então, prioridade atender os interesses do bebezinho? Né? De qualquer maneira, a gente não pensava em abrir sessão nenhuma, a gente cumpria o nosso dever, né, legal e até moral, encaminhando aí o fato para as autoridades necessárias. Galera, então é isso que eu queria falar para vocês, né? E mesmo naquele caso mencionado, eu já ciente da teoria, né, norte-americana, que se chama Teoria da Exceção de Romeu e Julieta, né? Que é uma teoria que tenta aí, mitigar a aplicação da lei em casos onde a diferença de idade é pequena. E o nome dessa teoria é em relação à obra de Shakespeare, né? A diferença de idade entre Romeu e a Julieta era de 5 anos. Então, nesses casos, essa teoria norte-americana, ela abre uma exceção. Né? Deixaríamos, então, de aplicar a norma nesses casos, né? Que também foi rechaçado pelo nosso tribunal, pelos nossos tribunais superiores, pela nossa doutrina, pela nossa jurisprudência, né? Não tem aí exceção nenhuma. Agora, por que então a gente pune, a gente criou esse tipo penal, né, do artigo 217A? Esse é o ponto nevrálgico, né? Vejam, pessoal, a gente criou esse tipo penal justamente para atender um comando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Logo, e também na Constituição, né, lá no artigo 227 da Constituição, né? Tanto a Constituição quanto o ECA, eles implantaram no Brasil a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. Tá? Essa doutrina da proteção integral, ela determina que a criança e adolescente são sujeitos de direito e, portanto, merecem, né, toda a proteção possível. Aliás, o Estado é obrigado, a sociedade é obrigada, a família, obviamente, é obrigada a proteger essa criança e adolescente
de todas as formas. E dessa proteção integral nasce a supremacia do interesse da criança e do adolescente. Tá? Todas as normas devem ser criadas, todas as políticas públicas devem ser criadas levando em atenção, né, levando em conta o interesse da criança e do adolescente. Tá? Então vejam, o adolescente, pessoal, que tem aí idade de 12, criança não, né, com certeza absoluta. No Brasil, para quem não sabe, né, criança de 0 a 11 anos, 12 anos incompletos, adolescente de 12 anos até 18 anos incompletos. Tá joia? O adolescente abaixo de 14 anos entende a nossa legislação que ela não tem ainda uma maturidade, um discernimento para consentir validamente qualquer relação sexual. Né? Ah, Alex, mas então, hoje em dia, não, galera, não vamos normalizar o anormal. Né? Não vamos transformar em ordem aquilo que gera desordem. Tá? Não digam isso natural. Ok? Ah, mas é a realidade. Não. Ok, pode ser a realidade, mas a gente não quer dizer que a gente tem que acatar e aceitar isso. Tá? Então, turma, vamos lá. A regra é clara, né? A gente talvez poderíamos aí compreender a aplicação, então, desse distinguishing em dois casos, né? Em casos onde existe de fato um núcleo familiar, mãe, pai, filho, né? Ou então, até podemos aí pegar a teoria da imputação objetiva, né? E aplicá-la nos casos onde o sujeito, então, tira ela de uma situação de risco onde existe uma maior vulnerabilidade, né? Como o exemplo da Patrícia Vanzolini que eu sei para vocês, do cara que tira a adolescente de uma situação de exploração sexual, né? Pornografia infantil, né? Infantil, modo de dizer, tá? Porque envolve adolescente, né? Mas então, nesses casos, né, talvez seria um pouco compreensível, né? Não sei, tá? Sempre agir no sentido de, enquanto conselheiro, enviar os ofícios para o DDM, ok? Então é isso. Beleza, galera? Valeu, até mais.